Então, meus irmãos, um ótimo amanhecer. Yahshua é o Mashiach anunciado pelos profetas. Meus irmãos, estamos aqui na idolatria. As pessoas que idolatram as imagens, as pessoas que seguem as imagens, as pessoas que se curvam a essas imagens de escultura, esses ídolos, né? São ídolos, meus irmãos. Antigamente, quando a gente passa a olhar o que aconteceu no passado, né, há milênios de anos atrás, em que os povos, esses povos cultuavam outros deuses. Essa palavra Deus vem de Zeus. Então eles cultuavam outros deuses, meus irmãos. E o que acontecia? Eles passavam a cair no pecado da idolatria. E ao não estar nisso, o Altíssimo Todo-Poderoso, nós temos que nos apartar disso, fugir dessas abominações. E os 4 profetas maiores no passado, os 4 profetas dos Pentateucos, os 4 maiores profetas, todos eles profetizaram contra essas imagens de escultura. Nós vimos também quando Nabucodonosor ele ergueu a imagem, né, de Marduk, e ele pediu, né, aqueles 3 rapazes para se ajoelhar quando a trombeta tocasse. E aqueles 3 rapazes não se ajoelharam, meus irmãos, diante daquela imagem. Ela tinha 600 covos de altura, todo de ouro, e 60 covos de largura. E o que aconteceu? Eles foram jogados dentro da fornalha de fogo. Como eles, meus irmãos, estavam diante da verdade e cumpriram com os mandamentos, conforme diz as Sagradas Escrituras, que os 144 mil, eles guardam os mandamentos de Yahweh. E eles guardaram o mandamento, não se curvaram diante daquela imagem. É a mesma coisa hoje. Então eles foram jogados no fogo. E surgiu o 4º homem, que era o 4º homem, era Yahshua, e os salvou. Vai acontecer a mesma coisa com os 144 mil. Eles serão salvos, porque eles não vão se curvar dessa imagem que está aí na face da terra. Essa imagem que foi colocada, a imagem de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que eles venceram. Eles venceram aquela imagem que foi colocada de Marduk, e os 144 mil hoje vão vencer também essa imagem que foi colocada aí diante de nós. Então, as Sagradas Escrituras, o livro de 1 Yohana, capítulo 5, versículo 21, diz assim: Filhinho, guardai-vos dos ídolos. Quais são esses ídolos? Como eu disse para vocês, cada povo daquela época ele tinha um Deus. O Deus dos cananeus era o Deus Baal, tinha uma imagem, era um ídolo que eles seguiam. O Deus dos filisteus também, eles também tinham uma imagem, eles seguiam. Assim como o povo do Egito também naquela época tinha várias imagens, né? Imagem de homem, imagem de boi, imagem de cachorro, imagem de peixe, imagem de bode, imagem de anjo. Tudo isso está proibido, meu irmão, pelos céus. Porque você passa a cair no pecado da idolatria. A Sagrada Escritura nos diz que nem o idólatra entrará no reino do Altíssimo Todo-Poderoso. Vamos aqui ao texto da Sagrada Escritura para que a gente possa discernir as coisas do Chamaim, aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Como eu falei para vocês, a palavra Deus vem de Zeus. Ela é atribuída a esses ídolos, é atribuída a esses demônios. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem das águas debaixo da terra. Então, alguma semelhança do que há em cima no céu. O que é lá em cima do céu, meus irmãos? São os mensageiros, são anjos. Então a gente pode seguir essas imagens, a gente pode se curvar diante dessas imagens, não. Porque a Escritura diz isso: não farás para ti, não a seguirás, não se inclinarás a ela. E muita imagem de homem sobre a face da terra. Isso aí é abominação, isso é contaminação. Entendeu? Por quê? Porque os profetas disseram que essas imagens não podem fazer nada por você. Ela não pode lhe ouvir, ela não pode realizar milagre nenhum, mas ela pode lhe fazer o mal, né? Afastar você, tirar você do reino e tirar você da salvação. Então nada que está lá em cima nós podemos confeccionar, né? Imagem alguma, não podemos, nem dos mensageiros, nem dos querubins e nem dos serafins. Está proibido pelo Todo-Poderoso.
o Altíssimo, e está proibido também pelas Sagradas Escrituras. No livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 3, proíbe a confecção, que você se ajoelhe e que você siga essas imagens de escultura. Nem embaixo na terra. O que é cá embaixo na terra? São demônios, né? Tem pessoas, né, que têm imagem de caveira, tem pessoas que têm imagem de homens, tem pessoas que têm imagem de bode, tem pessoas que têm vários tipos de imagens que são colocadas na face da terra e que as pessoas estão seguindo. Então você tem que seguir aquilo que está escrito. Por quê? Porque o Todo-Poderoso desceu no Monte Sinai, né, e escreveu, né, com seu próprio dedo, né, este mandamento, né, não terás para ti, não farás para ti imagem de escultura nenhuma. Então se você obedecer, se você for um 144 mil, se você for um filho de Yahweh, você vai ler e vai obedecer aquilo que está escrito. Porque você segue as Sagradas Escrituras, você segue o Shamaim, você segue os mandamentos, você é filho de Yahweh. Então, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem a servirás. Foi o que aconteceu com aqueles jovens, esses 3 jovens. Eles não se curvaram. Tocou a corneta a segunda vez, tocou a trombeta a segunda vez, eles não se ajoelharam. Eles foram jogados dentro da fornalha, né? O fogo foi aumentado 7 vezes, eles foram provados e passaram pelo fogo. Tudo vai passar pelo fogo. Todas as imagens vão passar pelo fogo e tudo será destruído, porque Ele é Yahweh, o Altíssimo, Todo-Poderoso. E nós temos que confiar nele. Porque eu sou o Yahweh, eu sou o Altíssimo, eu sou zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Né? Se você faz isso, você odeia o Todo-Poderoso. É uma mensagem que você está dizendo para ele, que você não quer Todo-Poderoso, você está se ajoelhando, você está seguindo. Quando você entra numa procissão dessa e que tem uma imagem na frente, você está seguindo essas imagens. Quando você entra dentro de um templo babilônico desse, em que tem essas imagens, você está se curvando diante dessas imagens, você está no pecado da idolatria. No livro de Coríntios diz que nenhum idólatra entrará no meu reino. Então, meus irmãos, o que é que nós temos que fazer? Seguir o mandamento de Yahweh, conforme está escrito aqui. E faço benevolência a milhares dos que me amam e os que guardam os meus mandamentos. Nós temos que guardar os mandamentos. 144 mil, os filhos de Yahweh, guardam os mandamentos de Yahweh. Livro de Levítico, capítulo 19, versículo 4, diz assim: não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Altíssimo, o vosso Yahweh. Então, as pessoas, meus irmãos, teimam em descumprir com aquilo que está escrito, teimam em desobedecer aquilo que foi escrito nas 2 pedras, quando Yahweh desceu o monte, e escreveu, né, com seu próprio dedo, e deu a marcha ao seu povo, para que o seu povo tivesse como base, tivesse como mandamento, para poder ser salvo. Nós, para podermos ser salvos, nós temos que cumprir os mandamentos de Yahweh. Está escrito nas duas tábuas, 5 mandamentos de um lado, 5 do outro. Yahweh escreveu e nós temos que obedecer. Não seguir imagem nenhuma, não se curvar diante de imagem nenhuma. Eles são ídolos, não podem fazer nada por nós. Salmos capítulo 115, versículo 4 diz assim: os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens, né? Criação do homem, imaginação do homem. O homem cria essa imaginação, aí faz ela de fundição, faz ela de ouro, faz ela de madeira, né? E passa a idolatrar ela, passa a seguir ela. Tem boca, olha só o que acontece aqui com essas imagens de escultura. Aquelas pessoas que creem nessas imagens. Tem boca, mas não fala. Olhos tem, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Narizes tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés tem, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Ou seja, não pode fazer nada por você, meu. O nosso Altíssimo Yahweh, o Yud Rei Vav Rei, o Criador, o Altíssimo que está sentado no céu, ele pode tudo. Ele é onisciente, ele está em todo canto. Onipresente, está em todo canto. Ele pode tudo, é onisciente. Onipotente, ele pode tudo. O Altíssimo, Yud Rei Vav Rei. E essas imagens não, meus irmãos. Então, quando você se ajoelha diante de uma imagem dessa, você está trocando aquele que está sentado no céu, no Shamaim, porque ele está lá, conforme diz as Escrituras, né? O céu é o meu trono e a terra é o estado dos meus pés. Quando você se ajoelha diante de uma imagem dessa,
você está negando o Todo-Poderoso. Você está saindo da sua salvação, você está descaminhando, indo à perdição, né? Porque essas imagens de escultura levam a gente à perdição. Então, elas têm ouvidos, mas não ouvem. Narizes têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Pés têm, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. E a ela se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam, né? Se você confia numa imagem dessa, o que é que vai acontecer com você? Vai faltar o entendimento, vai faltar o conhecimento, você não vai ver, você não vai ouvir, e você não vai sarar, você não vai ficar sarado dentro do seu coração. Por quê? Porque você não seguiu aquilo que estava escrito, você não obedeceu ao Todo-Poderoso, o Altíssimo, Criador do céu e da terra, os seus mandamentos, as suas leis, os seus estatutos, aquilo que Yahweh deixou para nós. Livro de Romanos, Romanial, capítulo 1, versículo 22, diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Por quê? Porque confeccionaram imagem, passaram a seguir essas imagens, passaram a crer nessas imagens, a beijar essas imagens. Nós não podemos, meus irmãos, fazer nada disso. Ficar longe dessas imagens de homem, imagem de boi, imagem de cachorro, imagem de peixe, imagem de bode, imagem de anjo. Nós temos que ficar longe de tudo isso, porque o nosso Altíssimo, ele é onisciente, meu irmão, está em todo canto, em todos os lugares, pode tudo. Ele sabe do presente, do passado e do futuro. Ele é o Altíssimo. E é nisso que nós temos que confiar. Então, para que a gente não se torne louco como essas pessoas, cega como essas pessoas, e sem salvação, porque nós estamos idolatrando essas imagens de escultura, esses ídolos, né? O que é que nós temos que fazer? Cumprir com aquilo que está escrito, seguir os mandamentos, né? E mudar o resplendor de algo incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, né? Aves, peixes, boi, homens, né? Tem pessoas que são colocadas imagens de pessoas na face da terra, que são chamadas de santos. Uma pessoa dessa, irmão, que está a imagem dela na face da terra, ela foi salva, ela foi escolhida, ela está debaixo do trono, mas ela não pode fazer nada por você, ela não pode lhe ouvir, ela não pode lhe salvar, não foi dado esse poder para ela, entendeu? O único que pode lhe salvar, o único que pode lhe ouvir, o único que pode fazer alguma coisa por você é o Cordeiro, aquele que morreu no madeiro. Por quê? Porque foi dado o poder. Yahweh deu o poder ao Cordeiro. Por quê? Porque ele ressuscitou dentre os mortos. Ninguém ressuscitou dentre os mortos, a não ser o Cordeiro, Yahusha, Yud Rei Vavshinai, o nosso Salvador. Então ele tem esse poder, entendeu? Somente ele que pode fazer alguma coisa por você, e o nosso Abba, né, que está sentado no céu. Deuteronômio capítulo 27, versículo 15. Maldito o homem que fizer a imagem de escultura. Veja só o que diz a escritura. Por quê? Porque quando você confecciona uma imagem dessa, você está buscando um ídolo, você está buscando um demônio. Você está trazendo contaminação para a pessoa. Então nós não devemos buscar essas imagens de escultura. Quanto mais longe nós possamos ficar longe dessas imagens, melhor para nós. Por quê? Porque nós temos que agradar aquele que está sentado no trono, não os homens aqui embaixo. Nós temos que procurar fazer a vontade do Altíssimo e se fazer benigno a sua bondade, né? Aquilo que ele nos deu, que foi o perdão dos nossos pecados. Então diz assim: maldito é o homem que fizer uma imagem de escultura ou de fundição, abominação, conforme eu falei para vocês, é abominável aos olhos do Altíssimo Yahweh, Todo-Poderoso. Obra da mão do artifício, é o artifício que faz. Ele pega um pedaço de madeira e esculpe uma imagem, a imagem de Baal, né? Os irmãos tem essa imagem, sempre colocam no grupo a imagem de Baal, né? Que é tipo um homenzinho com a mão levantada para cima. Os povos seguiam essa imagem: Baal, Senhor é Baal, é o demônio, entendeu? Então você tem que sair, se apartar dessas imagens para que haja luz, para que não haja contaminação no seu corpo. E a puser em um lugar escondido, e todo o povo respondendo, diga assim seja, né? Todo o povo vai lá e se ajoelha, e começa a orar, e começa a seguir a essa imagem de escultura. Essa parte daí, é contaminação para seu corpo. Isaías, em Shaial, capítulo 40, versículo 18, diz assim:
A quem, pois, farei semelhante a Iau? Ou com que o compararei? O artifício funge a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e forja para ela cadeias de prata. Empobrecido, que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se apodrece. Artifício sábio busca para gravar uma imagem que não se pode mover, né? Uma imagem que não pode fazer nada. Cobre ela de ouro, fazem ela de ouro, fazem ela de prata, fazem ela de madeira, né? E coloca o povo na perdição. Não se gaste essas imagens de escultura. A Escritura nos afirma isso em todos os livros dos profetas, tanto os profetas maiores como os profetas menores. Eles condenam essas imagens de escultura, qualquer tipo de imagem. Em Chaial, capítulo 44, versículo 16, diz assim: metade dela queima no fogo, vão tudo para o fogo. Vai ser queimada essas imagens, porque o juízo agora é no fogo. Tudo vai passar pelo fogo. Essas imagens vão passar pelo fogo. Todos os pecadores, todas as pessoas, e aqueles que não estiverem na verdade, não vão queimar no fogo. Então nós temos que estar diante da verdade e se apartar da mentira. Essas imagens estão mortas, essas imagens é mentira, é criação do homem, é criação da mão do artifício. Então tudo vai passar pelo fogo. Com a outra metade, prepara a carne para comer. Assa, farta-se dela, também se aquenta, e diz: ora, já me aquentei, já vi o fogo. Então do resto faz Iau uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela e se inclina e roga-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és o meu Iau, né? Ou seja, o Iau não está nisso. Para você buscar Iau, o que você tem que fazer? Cumprir com aquilo que está escrito, né? Yahshua disse o quê? Yahshua disse: trancar a porta do teu quarto e orai em secreto, e orai em oculto, que ele te ouvirá. Então a nossa oração em secreto, e nós temos que fazer o quê? Se curvar dentro do nosso quarto, se ajoelhar dentro do nosso quarto. É isso que nós temos que fazer. Livro de Levítico, capítulo 26, versículo 1 diz assim: não farei para vós ídolos, nem vos levantarei imagem de escultura, nem estátua, nem poreis pedra figurada na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou Iau, o vosso Iau, sou zeloso. Então, são ídolos, meus irmãos, que os homens estão criando, essas imagens de escultura. Se nós sabemos quem é o Pai, se nós sabemos quem é o Filho, nós não temos que nos preocupar com relação a essas imagens de escultura, porque o nosso Altíssimo, ele pode todas as coisas, ele sabe todas as coisas, ele é onisciente, onipresente. Então nós temos que nos afastar de todo tipo de imagem de escultura. Jeremias capítulo 10, versículo 3 diz assim: porque os costumes dos povos são vaidade, pois corta-se do bosque um madeiro, obra das mãos dos artifícios, feita com machado, com prata e com ouro, e o enfeito com pregos e com martelos, o firmam para que não se mova. São como palmeiras, obra torneada, porém não podem falar, certamente são levados, porquanto não podem andar. Não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm o poder de fazer o bem. Essas imagens de escultura não servem para nada, de enganação às pessoas que estão crendo, às pessoas que estão seguindo essas imagens de escultura. Se aparte, siga o que está escrito, siga aquilo que Iau escreveu nos 10 mandamentos, porque está valendo, está sobre a face da terra, né? Não terás outros ídolos diante de Iau, não terás imagem de escultura nenhuma diante de Iau. Se aparte da mentira e vá para a verdade, porque nós estamos anunciando aquilo que é verdadeiro e aquilo que nos foi dado como verdadeiro, buscando todos os dias o alimento, né? Buscando todos os dias a verdade, sempre buscando a verdade nas Sagradas Escrituras, naquilo que Iau deixou para nós. Jeremias, o profeta Irmial, capítulo 10, versículo 14, diz assim: todo homem empobrecido é pobre. Pobre porque não conhece os céus. Pobre porque não entende, não tem entendimento. Pobre porque não tem conhecimento. Crê numa imagem de escultura que não pode fazer nada. Crê numa imagem de escultura que não pode ouvir, que não pode falar. E deixe de crer no Altíssimo Todo-Poderoso, que conhece todas as coisas, que pode fazer todas as coisas. Então, é um homem empobrecido no seu conhecimento. Envergonha-se todo o fundidor da sua imagem de escultura, porque a sua imagem fundida é mentira e nelas não há
ruache nenhum, não há espírito nenhum nessas imagens. Não podem fazer nada. Vaidade são obras de engano. No tempo da sua visitação virão a aparecer. Vai ser tudo destruído essas imagens. Porque o Altíssimo e os seus profetas nunca concordaram com essas confecções de imagens de escultura. Isso não tem serventia para nada. A Escritura fala sobre isso. No livro de Abacuque, o profeta, capítulo 2, versículo 18, diz assim: que aproveita a imagem de escultura, tem nenhuma. Mas eles temem em colocar essas imagens. Hoje nós vemos essas imagens estendidas nos 4 cantos da terra. A imagem de Nabucodonosor está sobre a face da terra. Foge dela, meu. Foge da imagem desses deuses que estão sobre a face da terra, tentando tomar o lugar do Todo-Poderoso. Que aproveita a imagem de escultura, depois que esculpiu o artifício, ela é imagem de fundição, que ensina mentira, para que quem a formou confie na sua obra, fazendo ídolos mudos, que são mudos, não pode ouvir. Ai daqueles que diz ao pau, acorda, e a pedra muda, desperta. Pode isso ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum, não há ruache algum. Mas o Altíssimo está no seu purificado lugar, seu purificado templo. Cala-se diante dele toda a terra, né? Toda a terra cala-se diante dele. Por isso que ele deixou escrito: a terra está dos meus pés. Ele está lá em cima, Todo-Poderoso, e pode tudo. Nós temos que fugir, meus irmãos, dessas imagens de escultura, para que a gente não decaia da presença do Todo-Poderoso, para que a gente não se afaste. Entendeu? Nós temos que nos aproximar perto do trono. Por isso nós somos chamados, 144 mil, que estão anunciando a verdade, anunciando os nomes Kadosh. Miqueias, capítulo 5, versículo 3, diz assim: destruirei do meio de ti as tuas imagens de escultura e as tuas estátuas, e tu não te inclinarás mais diante da obra das tuas mãos. Né? Abraão fez isso. Ele pegou o cajado e quebrou as imagens do seu sogro. Entrou na tenda e quebrou todas as imagens. Então essas imagens, meu irmão, já estão vêm sendo colocadas desde o princípio de tudo, desde a época de Abraão. Que o mal vem lutando para confeccionar essas imagens e colocá-las nos nossos meios. Foge disso, meu irmão. Não te aparta disso. Dobra o joelho dentro do teu quarto, ora aos céus, inclina tuas mãos Kadosh para cima, busca Yahweh enquanto se pode achar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 19 diz assim: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam aos demônios, e não a Yahweh. E não quero que sejais participantes com os demônios. Ou seja, se você está buscando essas imagens de escultura, se você está se inclinando para essas imagens de escultura, você está participando das mesas com os demônios. Porque existem várias imagens. Existe a imagem do deus Horus, existe a imagem do deus Bafomé, existe a imagem do deus Moloque, existem várias imagens que foram colocadas na face da terra, e todas elas são imagens de demônios. Foge disso, meu. Todo-Poderoso, ninguém nunca, nenhuma carne olhou para ele. Assim está escrito nas Sagradas Escrituras. Ele mesmo falou isso para Marcha, para Moisés: ninguém pode olhar para mim, Marcha, porque todo aquele que olhar para mim com certeza morrerá. Então Yahweh nunca, nenhum homem olhou para ele. Não existe imagem do Altíssimo, não existe. Não temos como descrever o Altíssimo, o seu poder, a sua plenitude, o Todo-Poderoso. Atos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29, diz assim: sendo nós, pois, geração de Yahweh, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro. Essas são divindades, são coisas do paganismo. Essa palavra divindade também é uma palavra do paganismo. São imagens pagãs criadas para enganar, para ocultar, para desviar as pessoas do caminho da verdade. Então nós somos uma geração eleita. Nós estamos anunciando a verdade e mostrando para as pessoas que isso é errado, meu. Tu se ajoelhar e tu orar com uma imagem de escultura dessa, tu crê numa imagem de escultura dessa, né? Imagem de homem, imagem de boi, imagem de cachorro, imagem de peixe, imagem de bode, imagem de anjo, né? Qualquer tipo de imagem você tem que se apartar, buscar os céus, o Todo-Poderoso, né? São divindades, né?
Eles fazem elas de ouro, fazem elas de prata, fazem elas de pedra. Eles, é esculpida pela mão do artifício, imaginação dos homens. Os homens vão criando isso aí, tentando enganar as pessoas, mas os filhos do Altíssimo não serão enganados. Mas Yahweh, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Você pecou, né? Yahweh deixou o perdão, Yahweh deixou o arrependimento. Se arrependa, se converta a Yahweh, busca os céus enquanto se pode achar. Shalom, meus irmãos.